Sejam bem-vindos ao Chá de Trovão com mais um anime das primeiras impressões de abril de 2025. Eu sou o Thunder, tô com o Igor e o Rafa aqui para falar de Moonrise, o novo anime original da Netflix, com uma staff de bom peso, né? Com Arakawa fazendo o character design. É um anime que tinha um certo holofote, mas será que foi tudo isso? Bem... Aqui começamos o anime com porradaria espacial contra o... Voltron? Qual que era o meme que vocês usaram? Ultron. Tem muito Trons aí, eu me confundi. E aqui a gente é apresentado a um monte de personagens saindo no soco, tiro, porrada, poderzinho, que não é poder, é tecnologia. E você fala, legal, bacana, boas sequências, toca a abertura e agora começa de fato a história, onde a gente tem o Jack, que tá Jacob aqui, eu me perdi. O Jack, onde ele está fazendo absolutamente nada da vida dele, ele por algum motivo lembra do passado de perder o braço e o amigo em algum lugar. Aí a história vai andando, mostrando os outros personagens que a gente viu trocando tiro lá no espaço, agora tá todo mundo bem, jogando Pokémon GO, por exemplo. E vai rolar uma festa muito louca e o Jack tá cagando pra festa de celebrar a inteligência artificial que trouxe paz mundial, que acabou com a fome do mundo, que fez, sei lá, o que eles fizeram. O mundo está num lugar bom. Dizem eles que está num lugar bom. Não tem trouxe o Mundial do Palmeiras. Pra tu ver como a IA é forte, né? Ela trouxe o Mundial do Palmeiras. Esse papo trouxe também. Resolvido todos os problemas do universo. É isso. É isso que a inteligência artificial vai fazer, inclusive, daqui a 3 anos. Fica tranquilo. A inteligência artificial vai fazer exatamente isso. Vai lá, ChatGPT. E o Jack tá no completo foda-se, tacando terror no cassino e tá tudo bem, e é isso aí. E blá 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 sobre pretendente, família, e a mamãe fala, e as namoradinhas? E as namoradinhas? Como que tá? Aí o papai fala, não fica triste não, tá? Você é adotado, mas a gente te ama. Porque eu não sei também. Ele meteu essa frase e eu tô tentando entender até agora. É importante. É amor familiar. Entendi. O que é importante é que no meio do, sei lá, fogos de artifício, show de luzes, sei lá, os caras gastando dinheiro pra fazer um puta luminária aqui, acontece uma merda, acaba a luz, ele tem uma visão esquisita do amigo dele que morreu, que provavelmente não morreu, sei lá, virou, não sei o que virou. Aí, do nada, começa a cair a porra de um meteoro, né? O negócio espacial ali, eu esqueci o nome, colônia espacial. Era o topo de um elevador espacial. Elevador, esqueci a palavra elevador. E caiu tudo, todo mundo morrendo, eles conseguiram entrar numa cápsula de segurança, e aparece um cara do nada, achando que ele é o Kayaba, né? Se projetando gigantesco, e falando um monte de merda, falando que agora é Sword Art Online. Mentira, agora a Lua, ela vai ser libertada, ela vai ser liberada da Terra, porque a Terra aparentemente tava escravizando a Lua. Não sei, ele disse, ele falou, pergunta pra ele. E é isso, cara, tivemos o primeiro episódio. Que episódio foi esse? É o Sharklone, não, é o Sharklone e o Ova. Quem que se projetou em um avatar gigantesco, em uma projeção holográfica, para falar que todo mundo entrou dentro de um joguinho ali? Então, é o Kayaba, cara. É o Kayaba. Confia. Primeiro episódio esquisito, cara. É muito esquisito o primeiro episódio. Fala aí, Rafa. Cara... tipo... Ironicamente, que o Thunder falou o suficiente. Porque esse é um anime que, assim, ele não é ruim. Ele, inclusive, o melhor ponto dele de longe é a produção. A direção tem bons takes, a animação é boa no geral, o character design é consistente. E ele é esperado até desse staff, porque o Masashi Koizuka, que foi o diretor de Shingeki enquanto estava na Witch, ele é muito cinematográfico, então ele dá muita expressividade para os personagens, dá muita ênfase em cenas de ação, tudo é muito bem movimentado. Só que, assim, não é o suficiente pra não ter impacto. E parece que Moonrise,
ele quer ir 100% pra esse lado. Porque a própria história é de um autor de novels que já trabalha muito em sci-fi, que é o Toru Bukata. E ele é um cara complicado se você não sabe adaptar. Porque tem justamente o que isso aqui teve. Muito conceito jogado, muita cena jogada do nada pra tirar conceito, e é tudo só muito interessante. A cena do nada eles falando que ele é adotado, tem problema familiar de órfão, é bem o que eu imagino quando você pega uma história e adapta desse cara e adapta errado. Porque só não faz sentido. Só, é um conceito, tem que me importar com isso? Não, porque agora a gente vai pra outra cena. Mas agora vai importar porque eles vão morrer e agora você tem que importar porque a gente fez aquela cena. Uhum. Só que eles não trabalharam nada disso. E eles não trabalharam quase nada disso, a não ser o elemento de cinematografia. Então, se você não compra cinematografia, se você começa a olhar para outro lado além da cinematografia, esse episódio para de funcionar quase que na hora. E foi o que eu já senti, inclusive, na cena do início. Porque foi uma grande porradaria e brigação. Eu não sei quem é o grupo, eu não sei o que eles estavam fazendo ali. Eles só estavam brigando. Eu falei, tá bom. É estranho, porque tem alguns elementos que teoricamente fazem sentido. Tu colocar um flash forward no começo do episódio pra mostrar o contexto. Falar, não, o contexto onde eles vão estar é aqui. E você agrega impacto pra, tipo, pô, instigar a pessoa, chamar a atenção. E aí depois conectar isso com voltando pro passado e te construindo a partir disso, pô, eu acho que, teoricamente, é algo interessante que a gente já viu tantas outras obras fazer. Então, assim, eu não vejo como esse sendo um tipo de recurso que prejudicaria esse primeiro episódio. Ele tem tantas boas ideias, assim, de montagem, os takes abertos dele é lindo, o ambiente é lindo, ele consegue realmente cativar você visualmente. Então também não é o que eu acho estranho é que vendo todas essas cenas de impacto, toda essa qualidade de apresentação visual, a própria ideia de como apresentar isso pra gente, dando ideia principalmente de estrutura e escala, eu acho incrível esses takes abertos, porque dão uma ideia de escala e proporção que te contextualiza muito sobre o que é aquele mundo. Uhum. Mas assim, mesmo com tudo isso, ele chega num ponto de impacto e é extremamente vazio, porque a gente não tem empatia por ninguém. Então, quando ele vai e joga o ponto de impacto do episódio, é muito pouco tempo e é muito pouco contexto de mundo e personagem pra gente ser agregado impacto de alguma forma. E a gente também não tem noção do outro lado da Lua, no caso, como um ponto de contraste para fazer a gente se engajar de alguma forma. A gente tem literalmente só o ponto de vista do Playboy dentro de todo aquele contexto de tragédia. O ponto de vista do Playboy. O que é menos cativante que o ponto de vista do Playboy? Pelo amor de Deus, cara. Então, assim, a partir do momento que ele assume que é essa ótica que a gente tem, que é esse personagem que a gente tem, que é esse cast de personagem que a gente vai ter a percepção do evento, ele tem que ter a hombridade de saber que o impacto emocional envolvido no processo é nulo. Mesmo que ele tenha pai e mãe, certo? Ainda bem, né? Exatamente, porque o normal é ele ter pai e mãe. Então, assim, mesmo que ele tenha pai e mãe pra fazer ali uma conexão emocional com a gente, do desespero de, nossa, meu pai e minha mãe vai morrer, ainda o contexto dele dentro de toda essa situação é de um mundo perfeito idealizado. E quando ele te seta isso, faz toda essa tragédia no final, e vem o discurso falando, a gente fez isso para se separar da Terra, e a gente não tem ideia do que cacetões foram feitos para eles fazerem isso, a gente não tem contexto do que foi feito, a gente não tem ideia da percepção do outro lado, e o único lado que a gente tem é o do Playboy, e isso é prejudicial para a narrativa. Por quê? Porque a gente não consegue se envolver. Porque a gente não consegue ser impactado emocionalmente a partir do momento que a gente não sabe o que está acontecendo. A gente só viu a tragédia per se e falou, a gente está se separando. Por quê? A gente vai descobrir depois. Isso destrói completamente o impacto. E é isso que eu falo que é vazio. Porque da gente, quando você tem uma tragédia, você vê a tragédia, entende sobre ela. E isso que agrega o impacto. Quando você me mostra uma tragédia que eu não entendo o que está acontecendo, eu vou me sentir comovido no máximo pelos personagens, mas ainda vai ser um vazio muito grande. Você vai se perguntar o porquê que isso está acontecendo.
E quando vem alguém falando, não, tem um contexto por trás e a gente fez isso de propósito por conta desse contexto. Qual? Não sei. Aí eu vou descobrir o contexto depois e aí depois eu vou ser impactado? Pô, não funciona assim. Eu tenho que ser impactado agora. Tem que me justificar o agora. Sim. Se depois ele me der contexto que faça com que esse momento seja elevado e agregue contexto, pô, maravilhoso. Porque você adiciona camadas, cria as perspectivas e faz com que aquele momento ele reverbere sobre a obra. Mas ainda no primeiro momento, que é o agora, a gente precisa ter o mínimo de contexto para entender isso. E o contexto que a gente tem é que ele é um playboy. Ponto. Tem também um outro detalhe que amarra com o que você falou, que antes eu tava fazendo de brincadeira, mas eu realmente comecei a me preocupar de... Tá, Moonrise, o que você tem que é seu? Porque a gente ficou brincando a todo momento. Ah, eles estão brigando com o outro. Ah, eles chegaram naqueles elevador que tem em Gundam Double O. Ah, esse personagem aí tá começando a fazer brincadeira do cassino e agora ele é adotado do nada. É quase o Tony Stark da vida. Só que assim, beleza. Vamos separar tudo isso e pensar, tá, o que ele tá fazendo? Não tem nada que pareça conectar que é dele. Uhum. E quando ele tenta conectar, chega aqueles momentos que são as cenas mais artificiais do mundo. É a cena dos pais do nada conversando sobre o cara ser adotado. Um ponto que o Igor falou que é justamente a perspectiva do Playboy. Mas a gente, pra ter a perspectiva do Playboy, a gente antes tem que saber que ele passou por um acidente, que ele perdeu o braço e que ele já tava naquele contexto de guerra. Então a gente tem outra perspectiva antes de saber que ele é Playboy. Então o anime não dá tempo, pelo menos, pra contar o que ele quer contar de fato com isso. Ele vai se atropelando todo, parecendo que temos... Olha só como temos ideias, temos algo a dizer, temos uma grande ideia com todo esse sci-fi, e no final ele acaba não dizendo nada. Uhum. Tipo, eu sei que pra um primeiro episódio pode até soar muito pesado, mas justamente por ser o primeiro episódio, esse começo eu tinha que pelo menos ter uma técnica básica de empatia. Uhum. E a Cara, última coisa que eu senti aqui foi empatia. E olha que não foi por falta de tentativa. só um detalhe, que eu tava lendo aqui o chat, aí eu me dei o trabalho de ler a sinopse. A sinopse não acontece. A sinopse, o que fala na sinopse não tem no primeiro episódio. Como? Como que um anime tem uma sinopse, disponibiliza a sinopse, fonte Netflix, e o que a sinopse está me contando é justamente o ponto que eu falei, pô, não tem impacto, não sei o contexto. A sinopse me dá o contexto, é isso que me faltou. Me faltou ler. Eu precisava ler a sinopse porque o primeiro episódio não conta. Ele se abstém de contar as informações que são relevantes para você se sentir impactado por aquele contexto. É inacreditável que eu precise ler a sinopse porque o primeiro episódio não me conta sobre isso. Ah, sua Pô, primeira vez literalmente vendo anime? Não, mas peraí. Literalmente a sinopse fala aqui que eles mandam criminosos pra Lua enquanto o resto fica na Terra. Criminosos e poluentes à Lua pra manter a paz na Terra. Pô, era literalmente esse contexto que a gente precisava pra entender o que tá acontecendo ali. Uhum. E não tem. É inacreditável. É que esse é o pior, na real. Ele tem, mas de tudo que teve foi a coisa menos relevante. Porque eles falam num diálogo, mas agora vamos mostrar aí o cara jogando poker no cassino. Uhum. Sim. Se o protagonista tá se preocupando com a lore, eu também não vou. Mas Só que ao mesmo tempo a Lore não se preocupa com o protagonista, por que eu vou me importar com ele? porque não tem que se impor, não tem ferramentas o suficiente pra isso acontecer. Cara, é frustrante olhar um anime desse, onde tem produção, tem trilha sonora, tem fotografia do caralho, tem um excelente character design, e eu tô vendo aqui a referência a Fullmetal, tá? Essa brincadeirinha aí com Fullmetal, com a mãozinha, tá? Esse take, canalha, cachorro esse take. Aí, você... Esse roteiro. Calma. Mas aí você vê que o que dá a liga pra tudo isso é o roteiro, que não tem, ou que é muito... Ele é muito superficial, ele só utiliza de estereótipos, ele só utiliza de conceitos primários pra me apresentar tudo isso. E aí vem essa profundidade de uma pocinha de chão desse milionário herdeiro. E os dois únicos problemas dele, ou dois únicos conflitos dele, que um é ele com o presentinho no episódio, será que eu dou o presentinho, não dou o presentinho?
E o fato dele ser adotado, que literalmente cai no colo dele do nada. Ou melhor, cai no nosso colo do nada. Cara, o do presente também, honestamente, nem entendi qual é o do presente do episódio. Ah, nem o Jack, nem ele entendeu. Ele ficou, será que eu dou presente? Ah, não vou dar presente. Mas, cara, é muito superficial tudo isso. O que, de fato, deveria ser o importante da obra é pra você entender qual é o contexto desse mundo. Aonde eu me insiro como espectador, dentro de qual ótica eu estou. E ele é muito ineficiente de fazer isso, cara. E é muito triste. Porque é quase um desperdício de todo esse deslumbre visual, cara. É muito, muito embaçado, cara. Mas aí não me soa um desperdício, porque, como eu falei, me parece que é justamente tudo que eles apostaram. Vai ser realmente pouca substância e muita pompa. Então você vai ter um elenco de voz, tanto no original quanto na dublagem, muito forte. Você vai ter takes muito bonitos, muito na teoria marcantes, muita cena de ação e explosão. Falando na cara, é um enlatado hollywoodiano genérico. Eu bato o olho e penso, esse vai ser o blockbuster, entendi. Essencialmente ele é. Só que no caso não, porque a Netflix não tá divulgando esse anime, incrível. Caralho, isso que é foda. Inclusive, um detalhe. Nesse episódio, quando teve a apresentação, que tava falando, erradicamos a fome, acabamos com os crimes na Terra. Eu falei, cuidado. Quero entender como isso funciona, né? Porque, assim, a inteligência artificial e a burrice genuína é uma linha tênue muito curta. Então, a resposta da IA para essa linha tênue muito curta, como que a gente pacifica a Terra? A gente manda todos os criminosos pra Lua. Como a gente acaba com a poluição na Terra? Manda toda a poluição pra Lua. Então, assim, por isso que eu falo, cuidado. A burrice genuína anda lado a lado com a inteligência artificial. Sim, mas, cara, esse episódio tem, 27, 28 minutos, que é bem maior do que um episódio normal de anime. Ele dá uma cagada muito grande pra isso, porque é a explicação mais expositiva e barata possível. Tem uma IA que faz isso, ponto, próxima cena. E como eu falei, não é o foco do episódio, então realmente fica só como uma explicação barata. A gente não é como se eles parassem de fato pra conversar sobre isso e a gente pensar, é por isso. Não, eles só falam, então você nem lembra direito. Cara, não tem nem... eles não usam nem dicotomia, velho, pra conseguir fazer... beleza, aqui a gente tá de boa, a Terra é um lugar perfeito, maravilhoso, pacífico, todo mundo é playboy, que inclusive era. Mas é só isso? É isso? Legal. Foda-se. Porque o que importa não é a dicotomia, o playboy, tantas palavras difíceis. O que importa é a explosão no final do episódio. Exato. E o Kayaba falando que vai ter revanche. Exato, vai ter revolta. Né? Puta vida. E vai ter wife também, tem uma wife ali. É isso. Cara, é muito triste. Eu tô meio tristão aqui com Moonrise. Eu queria que fosse melhor. Que pena. Mano, eu não vou dizer nem que dá pra ver pelo roleplay, porque assim, já saiu 16 episódios. Mas é fodendo 16 episódios dessa premissa. 18! Ai, Jesus! Ai, Jesus! Acho que não vai dar, não. Acho que não vai dar, quem não. ficou curioso pode dar uma olhada. Boa sorte. Mas provavelmente é daqui pra baixo. Puta, cara, boa sorte, cara. Eu fiquei um tiquinho curioso, mas eu imagino que daqui uns 2, 3 episódios eu já não vou estar mais aguentando esse anime, cara. É muito triste. Pra você ter uma noção, falaram aqui. O contexto do protagonista, só do protagonista, aquele que a gente vai acompanhar, só começa a partir do 5. Nem então fudendo. Você vai ter mais 3 episódios de... Esse cara existe. Não, nem fudendo, cara. Não. Mas 5 episódios do Tony Stark da Shopee não dá, cara. A mistura porca do Tony Stark com o Ed. O Ed Stark. Mas isso eu não posso reclamar, não, tá? A Arakawa mandou bem, ninguém parece personagem de Fullmetal aqui, por mais que tenha algumas características, ela fez bem, Não, é aquilo, ela fez bem, o Ryo Kawasaki fez bem, que é o compositor da trilha, o Koizuka mesmo fez bem, acho que a direção tá bem competente. Sim. É só tipo, beleza, é um grande show-off, não me interessa. Pois é, cara, que pena. E tá aí, Moonrise, cara, comendo o dinheiro da Witch e do Koizuka
antes de chegar o remake de One Piece, né? Pense sobre isso. Imagina se o... Inclusive, Ah, parabéns pra Moonrise. é. Porque Lazarus, com 5 minutos, no máximo, o resto foi parkour, né? Com 5 minutos de contextualização de mundo, conseguiu fazer mais do que Moonrise. É Pior que inacreditável. foi. Porra, cara, sério. Porque lá tinha um mínimo de dicotomia pra colocar o contraste de ponto de vista. Aqui nem isso, né? Caralho, tá usando o Lazarus pra bater em Não, Moonrise. não só isso, Lazarus tem o que acho que é 1 minuto de prólogo, que é justamente que eles usam em todo episódio, mas é pra contar a color do mundo. Então, pelo menos eu sei o que tá acontecendo. Faz sentido. Mas pelo menos Moonrise se salva numa coisa, tem fotografia. Legal. Pô, parabéns. Parabéns É pra um ele. concurso de Caralho, fotografia? Esse É um balanceamento aí perdeu, hein? É um Eu concurso sei. de fotografia? Não. Você quer concurso de fotografia? Vai pra Mono. Maravilhoso, inclusive, tá? Vai pra Mono. Se vocês querem, inclusive, saber tudo de Lázaro, de Mono, outros animes que a gente falou, tem esse cardzinho aqui com todas as primeiras impressões que a gente já fez. Já fez primeira impressão pra caramba dessa temporada, tá? Então vai lá, tem anime muito boa essa temporada. Essa temporada está recheada de coisa legal e coisas talvez aí um pouquinho decepcionantes como Moonrise. Acontece, é a vida, é o mundo dos animes, a gente já tá acostumado com isso. E é isso, se você gostou do vídeo, deixa seu joinha, compartilha com todo mundo. Se você é novo, se inscreve aqui no canal e também acompanha nossas lives lá na Twitch de segunda a sábado a partir das 2 da tarde. E é isso, vou ficando por aqui, bora e meia, até a próxima.